O TDAH é um transtorno que afeta tanto crianças quanto adultos, sendo caracterizado por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Se é difícil lidar com sintomas antes da pandemia, imagina ter que lidar com as aulas online durante a quarentena. A inserção das aulas remotas na rotina afetou diretamente o comportamento de quem sofre com o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Que tal saber mais a respeito do TDAH na pandemia? Confira agora no Pedagogia em Ação. Se ela sente dificuldades, se ela tem dificuldades, o que a gente pode perceber é que mesmo estando no século XXI, com todas as informações sobre o transtorno, a gente percebe que existe ainda um preconceito relacionado a esse transtorno. Isso por quê? Porque é um transtorno que tem as características comportamentais. Então, a questão da hiperatividade, impulsividade, da atenção e principalmente essa característica da hiperatividade, que a pessoa não para quieta, a criança fica o tempo todo agitada. Então, as pessoas tendem a não entender muito aceitar muito esses comportamentos que, de uma certa forma, fogem à questão do que eles imaginam, do imaginário do que seja um comportamento estabelecidos por regras sociais. Quando a gente está falando de escolas, a gente percebe até as dificuldades que a escola tem em estar se relacionando com essa criança e propor atividades mesmo para que elas adequadas, para que elas fiquem nessa instituição escolar. E infelizmente, a gente tem ainda um espaço escolar ainda lá com o pezinho no século XIX, onde todos têm que ficar sentadinhos um atrás do outro, com as carteiras, as mesas enfileiradas. Então, aquela criança que sai, depende da sua idade também, que sai desse contexto de ficar sentadinho horas ali, fazendo alguma atividade, de uma certa forma, a escola ela tende a não compreender, e elas não têm essa questão da essência que a gente tem que ter com essas crianças. Essa essência não é só da respeitabilidade, que a respeitabilidade temos que ter com todos, mas desenvolver a qualidade mesmo da paciência. A gente tem que ter paciência com elas, ter calma, de tentar escutá-la, compreender o que ela quer, o que ela deseja, porque ela é capaz, ela é muito sociável, desde que esse contexto social também a aceite. Ele faça por onde, ele se desenvolva, ele se transforme também para aceitá-la nas suas condições, nas suas características. E aí, sim, ela consegue. O professor, ele não é médico, não é especialista, tá? Ele é professor. Mas, no entanto, ele, quando entra em sala de aula, ele tem uma formação suficiente para verificar alguns tipos de dificuldades de aprendizado. Então, ele percebe que alguma criança, uma ou outra, elas estão apresentando dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, porque elas não terminam as tarefas, elas são muito impulsivas, ela começa a perceber algum tipo de comportamentos diferenciados que estão prejudicando o processo de ensino-aprendizagem. E então, o que ela faz? Ela então chama a coordenação pedagógica e orientadora educacional, se tiver na escola, para que aí juntas falem a respeito sobre o progresso do desenvolvimento
educacional dessa criança. E quando conversam, entra um acordo que a escola deve, então, chamar a família, né, avisar a família para que essa criança seja assistida. Ele precisa entender que essa hiperatividade vai levar a problemas de memória verbal e não verbal, a execuções de funções, né, de tarefas até simples. O transtorno, a criança começa e dificilmente ela termina uma tarefa, a não ser com muito apoio e muita motivação. O professor precisa estabelecer uma empatia com essa criança, não é? Ou com esse adolescente. Ele precisa estabelecer uma empatia. Isso é muito importante. Eu vou me colocar no lugar do outro, não sendo o outro, mas entendendo as suas singularidades, entendendo do que ele gosta, né? E ouvindo ele, né? E dizendo para ele, olha, você é capaz. O professor precisa passar para essa criança que ela é capaz, como qualquer outra criança, ela é capaz sim de aprender. Vai depender das estratégias que essa escola pode estar ofertando para essa criança. Eles precisam se sentir que o professor, ele aposta nele, aposta que ele no sucesso dele, porque ele precisa ter isso no seu ambiente escolar. Ela tem que entender qual é o contexto dessa criança, manter uma relação escola e família, isso é muito importante, essa integração escola-família e médico, porque muitas vezes o médico ele já sinaliza algumas orientações que a escola pode ajudar. Nas rotinas, qual seria o papel do professor? É estabelecer primeiro as regras, o que pode e o que não pode fazer, assim como ele faz desde o início do ano com toda a turma. E para ele, um planejamento que seja, a gente chama até de um currículo, um planejamento adaptativo, ou seja, eu preciso adaptar o meu plano de ensino, o meu plano de aula para atender melhor essa criança. As aulas dinâmicas, elas ajudam muito o processo de desenvolvimento de aprendizagem do estudante com transtorno. Não só a dele, como de toda a turma. Mas especificamente a dele, que ele tem algumas características, né, por conta dos sintomas dele, mesmo comportamentais, e com relação também ao processo do seu desenvolvimento de aprendizagem, quanto mais dinâmica for a aula, melhor para ele. Ele é uma criança que precisa de desafios. Eles gostam muito de situações de problemas, de situações desafiadoras. Então, propor pedagogicamente materiais que os estimulem a também construir, né, a também participar desse processo. Vou ministrar um conteúdo. Que tal a gente começar com um desafio antes? Joga para a turma, né? Joga para a turma um desafio, uma pergunta sobre o assunto. E aí ele vai logo se interessar, porque ele gosta desse tipo de procedimento pedagógico, né? E ele se encanta. No programa de hoje, você conheceu os principais desafios enfrentados por pessoas com TDAH durante a pandemia. Não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para ficar por dentro de toda a programação da TV UVA. E claro, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.